ansioso? Será que o seu coração ele realmente está permeado por ansiedades, por tantos pensamentos, por tantas inseguranças? Bom, hoje eu gostaria de refletir a respeito do que Jesus fala sobre a ansiedade. Mas antes de entrarmos nessa reflexão, eu gostaria de pedir a você que, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, comente e compartilhe para que a nossa mensagem possa chegar ainda mais longe. Bom, mas entendendo então sobre ansiedade. E hoje eu não quero me colocar no lugar de um profissional da saúde e nem mesmo trabalhar a ansiedade somente como um problema crônico que desenvolve outras doenças e doenças psicossomáticas. Mas eu gostaria de refletir a você e com você a respeito da ansiedade nas Escrituras. A Bíblia fala em vários momentos a respeito de ansiedade. Podemos pegar Pedro falando sobre isso, ou até mesmo o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, falando para a gente não andar ansioso. Afinal, nós devemos confiar no Senhor. Mas é tão fácil falar sobre isso, não é? Mas a prática de vida é tão difícil. E é por isso que eu separei uma passagem das Escrituras no qual Jesus está pregando na montanha ou no monte, o Sermão do Monte. Talvez o sermão mais importante das Escrituras. E nesse sermão, Jesus vai deixar claro a respeito da ansiedade. Por isso eu convido você a abrir comigo no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 6, verso de número 19. A palavra diz assim: Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Verso 22. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que Jesus está falando no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, é a respeito de 3 pontos sobre aquilo que pode gerar em nós ansiedade. Jesus ele está ensinando como, de alguma forma, nós, como cristãos, podemos desenvolver uma vida talvez fugindo, talvez realmente repelindo esses anseios do nosso coração. A ansiedade, muitas vezes, possui alguma raiz em nosso coração, mas em alguns momentos, em alguns casos, nem se sabe o motivo. Mas Jesus partilha conosco 3 pontos. O primeiro ponto, Jesus fala sobre tesouros. E realmente, aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Jesus está ensinando a respeito de nós cuidarmos dos movimentos do nosso coração. E nesse primeiro ponto, nós precisamos cuidar daquilo que nós chamamos de tesouro. Tesouro pode ser um relacionamento, tesouro pode ser, quem sabe, um diploma, tesouro pode ser uma experiência. E muitas das vezes nós colocamos o nosso coração e tudo que somos nisso. Talvez uma amizade, talvez alguma relação familiar. Nós colocamos peso demais dentro dessas relações ou dentro de um desejo, como a certidão de que você agora é formado em alguma faculdade ou em algum curso. Nós colocamos todo o nosso coração nisso e causamos então muitas vezes a ansiedade. Ficamos preocupados, não conseguimos ter relações de amizade profundas e saudáveis. Nós não conseguimos, quem sabe, estudar da forma que deveríamos estudar. Afinal, a ansiedade está assombrando os nossos corações. Por isso Jesus fala: cuidado com os seus tesouros, porque ali estará o seu coração. Cuidado com aquilo que você vê como precioso. Se nós não vermos, não enxergarmos Jesus como nosso tesouro, o Evangelho como nosso tesouro, e colocarmos um outro alguém ou outra coisa, nós temos uma grande tendência de andarmos com ansiedade e não em paz. O segundo ponto que Jesus deixa claro no Sermão do Monte é a respeito da forma como vemos
a vida. Jesus faz o paralelo. Ele vai dizer que os olhos são como lâmpadas, ou seja, a forma como nós enxergamos o mundo diz muito sobre nós. Muitas vezes nós achamos que simplesmente devemos ver o mundo, enxergar o mundo como queremos, mas as Escrituras nos ensinam a respeito de enxergarmos o mundo de uma forma. Jesus fala que se nós enxergamos com luz, significa que existe luz em nós. Agora, se enxergamos com os olhos de escuridão, nós teremos todo o nosso corpo repleto de uma escuridão. Jesus fala, e que profunda é essa escuridão. Ou seja, nós precisamos ler a vida e ver a vida com a ótica ou com os olhos da fé, vendo então todas as esferas de nossa existência com esperança. Sabe aquele grande dilema que nós podemos observar um copo meio cheio ou meio vazio? Eu creio que nós, que somos filhos de Deus, que conhecemos o Evangelho e temos um encontro com Jesus de forma genuína, nós temos que enxergar a vida através de uma ótica da alegria. Enxergar a vida através da ótica da esperança, mesmo que muitas das coisas não acontecem ou não venham a acontecer como nós desejamos. A nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está em alguém chamado Jesus. Por isso, a forma como enxergamos a vida fala muito sobre nós. Você já não teve, quem sabe, alguma conversa com uma pessoa que você encontra somente dor, parece que a pessoa é amargurada, parece que, entre aspas, é pesado conversar com ela? Essa pessoa, ela tem os seus olhos, não lanternas que trazem luz, mas uma escuridão. Alguém que não consegue enxergar esperança na vida. E nós sabemos que até a morte foi vencida pelo nosso Senhor. Ou seja, nós não precisamos nos preocupar. Tudo está nele e tudo já foi feito para que nós estivéssemos nele por toda a eternidade. Por isso, a forma como enxergamos a vida, os dilemas, as relações, as amizades, tudo, a forma como enxergamos, diz muito mais sobre nós do que sobre pessoas, do que sobre situações. O terceiro ponto, o qual Jesus deixa claro a respeito da ansiedade, é nós entendermos que é impossível servir a dois senhores. Jesus deixa claro que tesouros não são só monetários. Você pode chamar de tesouro um relacionamento, você pode chamar de tesouro o passado, uma experiência, mas aqui, nesse momento, Jesus está dizendo a respeito do senhorio do dinheiro. Ou seja, é impossível nós vivermos de forma pacífica e saudável, tendo em nosso coração a paz que excede em todo entendimento, se nós, primeiramente, não servirmos a Jesus e não a Mamon. Ou seja, se nós não vivemos a respeito de uma jornada pautada naquilo que podemos alcançar com as finanças. Eu tenho certeza que você conhece diversas pessoas que já gastaram e sacrificaram filhos, amizades, família por conta do dinheiro. E sim, talvez alcançaram um sucesso financeiro, mas perderam tantas outras coisas que são talvez muito mais importantes. Ou seja, se nós queremos viver uma vida em paz, talvez fugindo da ansiedade, é necessário não sermos escravos do dinheiro. O dinheiro precisa ser para nós sim um escravo, ou seja, nós utilizamos ele para servir aos nossos desejos e não ele utilizando nós para os seus desejos. Nós precisamos modificar nossa forma de existência, porque quando modificamos a forma como pensamos e gastamos dinheiro, nós conseguimos mudar todas as esferas de nossas vidas. É necessário, portanto, repensar isso. Não perca tempo, talvez, gastando a sua vida por inteira querendo só um sucesso financeiro. Jesus ensina isso no Sermão do Monte. Jesus, então, na continuidade de Mateus 6, ele vai deixar claro que nós devemos ter paz. E ele compara algo extremamente interessante. Ele fala, você consegue observar os lírios no campo e os pássaros nos céus? Jesus vai falar a respeito de contemplação. Eu não sei você, mas será que num dia corrido, você, quem sabe, indo de uma ponta da cidade a outra, em meio a um caos existencial acontecendo no trânsito, você consegue contemplar algo? Eu acho que não, você só consegue contemplar a raiva, a angústia e o desespero. Mas o que Jesus nos ensina é que a nossa vida precisa ser uma vida contemplativa. Ou seja, nós precisamos contemplar
a beleza de suas mãos. E é por isso que no Sermão do Monte, falando sobre ansiedade, Jesus fala para olharmos para os lírios. Os lírios, eles simplesmente nascem, germinam, crescem, se desenvolvem e um dia morrem. Mas eles têm uma beleza. Existe uma beleza neles que nem mesmo, talvez nas vestes de Salomão, nós encontraríamos essa beleza. Ou seja, existe uma beleza em confiar no Senhor, assim como os pássaros. Os pássaros, eles não possuem uma reserva financeira. Os pássaros não possuem, talvez, um seguro de vida, um seguro patrimonial. Os pássaros, eles simplesmente acordam, fazem as suas atividades, buscam alimento, cuidam dos seus filhotes e vivem a sua jornada. Jesus nos instrui, portanto, a uma vida de contemplação, na qual eu não estou querendo dizer que você deve ser alguém irresponsável. Não, não é isso. Mas uma vida na qual você entende que depende somente do Senhor, assim como o lírio do campo e assim como os pássaros no céu. Jesus termina essa perícope das Escrituras, do seu Sermão do Monte, dizendo que nós precisamos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a primazia de nossa existência deve ser buscar a Deus e a sua vontade. Porque quando nós realmente contemplamos o Senhor e entendemos que dependemos somente dele, nós paramos, talvez, de seguir outros deuses e nós paramos de adorar outros ídolos e começamos a contemplar e realmente a viver o senhorio do próprio Deus. Nós começamos, a partir disso, a ter uma vida mais leve, porque entendemos que dependemos somente dele e nele. Ou seja, nós começamos a ter os nossos tesouros não na terra, mas no céu. Nós desejamos buscar a luz de não outro lugar, senão do próprio Cristo. E através da luz e da ótica do Cristo, nós lemos a vida. Nós paramos também de buscar uma vida simplesmente com sucesso financeiro, mas começamos a ter uma jornada pautada no sucesso em Cristo Jesus. Portanto, nós terminamos essa reflexão refletindo a respeito da ansiedade, mas uma ansiedade que deve e pode ser destruída através da contemplação e do contentamento. Quando nós, cristãos, que temos a mensagem mais poderosa do universo em nossas mãos, que temos o próprio Deus em nossos corações, quando nós começarmos a viver de forma realmente bíblica e realmente de um discípulo de Cristo, nós iremos realmente ter uma vida saudável, feliz, completa e repleta da presença e da paz que excede todo entendimento.